Ela foi humilhada no próprio noivado, mas aceitou se casar com um desconhecido no mesmo dia. Mal sabia ela que ele era um milionário que mudaria sua vida para sempre. Comente aqui de onde você está assistindo. Vamos ver até onde essa história chegou. O ventilador girava preguiçosamente no teto da pequena sala de aula, mal amenizando o calor típico de novembro em Ribeirão Preto. Luísa Mendonça passava um exercício no quadro, enquanto seus alunos do terceiro ano copiavam em silêncio, alguns lutando contra o sono que a combinação de calor e literatura portuguesa do século XIX provocava. Seu celular vibrou discretamente sobre a mesa. Era a terceira mensagem de Henrique naquela manhã, todas ignoradas por ela. Depois de 5 anos juntos e a 2 semanas do casamento, ele havia decidido que precisava encontrar a si mesmo antes de assumir um compromisso tão sério. A verdadeira razão que todos na cidade pareciam saber menos ela era a nova estagiária da empresa onde ele trabalhava. "Professora, posso ir ao banheiro?" A voz de Mariana, uma de suas alunas mais dedicadas, quebrou sua concentração. "Claro", respondeu Luísa, forçando um sorriso. Alguém mais terminou o exercício? Enquanto atendia os alunos, tentava afastar o pensamento do vestido de noiva pendurado no armário, dos convites já enviados, da festa já paga e da vergonha que sentia ao imaginar os olhares de pena que receberia nos próximos meses naquela cidade onde todos se conheciam. Ao final da aula, checou o celular. Além das mensagens de Henrique, havia uma de sua tia, Cecília, a irmã excêntrica de sua mãe que morava no Rio de Janeiro e sempre tinha alguma ideia maluca para compartilhar. "Precisamos conversar. Tenho a solução para seu problema. Me liga quando sair da escola." Luísa suspirou. Provavelmente mais um dos remédios naturais ou rituais de limpeza energética que sua tia adorava recomendar. Ainda assim, qualquer distração era bem-vinda naquele momento. Ao chegar em seu pequeno apartamento, depois de desviar dos vizinhos curiosos no corredor, Luísa finalmente ligou para a tia. "Minha flor, estava esperando sua ligação." A voz animada de Cecília ecoou pelo telefone. "Oi, tia. Que solução mirabolante você tem dessa vez? Um chá para curar coração partido? Um banho de sal grosso para espantar ex-noivo?" "Nada disso, querida. Algo muito mais efetivo." Cecília fez uma pausa dramática. "Um marido novo." Luísa riu pela primeira vez em dias. "Claro, tia, vou pedir um pelo iFood." "Estou falando sério, Lu. Lembra do meu amigo Paulo, o consultor de relacionamentos? Ele tem um cliente, um homem discreto, bem-sucedido, que está procurando uma esposa, alguém autêntico, sem interesse em status ou dinheiro." "Tia, isso é ridículo. Casamentos arranjados em pleno 2025? Não é bem arranjado, é facilitado. Muita gente séria está fazendo isso hoje em dia, cansada dos aplicativos e das decepções. Ele viu sua foto no meu Instagram e ficou interessado. E antes que você pergunte, não. Ele não é um velho tarado nem um esquisitão. É um homem normal, na casa dos 30, que apenas valoriza a privacidade." Luísa sentou na beirada da cama, olhando para o espaço vazio onde costumavam ficar as coisas de Henrique. "Isso é loucura, tia. Eu não vou me casar com um desconhecido. E casar com alguém que você conhece garantiu o quê? 5 anos jogados fora e um vestido de noiva sem uso." As palavras atingiram Luísa como um tapa. Não era típico de sua tia ser tão direta, quase cruel. "Desculpe, querida." Cecília suavizou o tom. "Mas às vezes precisamos de algo radical para mudar nossa vida. Você ficaria surpresa com quantos casamentos assim dão certo. O Paulo é muito criterioso." Luísa respirou fundo, sentindo as lágrimas que havia contido o dia todo começarem a escorrer. "Ele mora onde?" "Em São Paulo, mas está disposto a se mudar. Ele trabalha com tecnologia, pode trabalhar de qualquer lugar. E por que esse homem tão perfeito precisa de alguém como eu? Porque ele está cansado de pessoas interessadas apenas no que ele pode oferecer. Quer alguém real, que o veja como ele é, não como um meio para algo." Luísa fechou os olhos. Era uma ideia absurda, completamente insana, algo que ela jamais consideraria em circunstâncias normais. "Posso pelo menos ver uma foto dele?" perguntou, surpreendendo a si mesma. "Claro que sim. Paulo pode organizar um encontro virtual para vocês conversarem, sem compromisso." Naquela noite deitada na cama, Luísa pensou em como sua vida havia desmoronado tão rapidamente.
o apartamento que compraria com Henrique após o casamento, os planos de ter filhos em 2 anos, a tranquilidade de um futuro planejado, tudo virado ao avesso. Talvez fosse hora de algo radical. Afinal, o que tinha a perder? Rafael Almeida observava São Paulo pela janela de seu escritório no 28º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista. Lá embaixo, a cidade pulsava em seu ritmo frenético, alheia aos dilemas que ocupavam a mente do empresário de 34 anos. Então, o que me diz? A voz de Paulo, seu antigo amigo de faculdade e agora consultor de relacionamentos, interrompeu seus pensamentos. Ela é professora em Ribeirão Preto? Rafael perguntou, ainda olhando pela janela. Sim, literatura. Pelo que a tia dela me contou, é inteligente, dedicada e acabou de passar por um término difícil de noivado. O cara a deixou praticamente no altar. Rafael voltou-se para o amigo, sentando-se à mesa de reuniões de mogno que ocupava boa parte da sala. E você acha que isso é bom? Que ela aceite minha proposta apenas por desespero? Paulo fez um gesto conciliador com as mãos. Não é desespero, é abertura para novas possibilidades. Ela jamais consideraria algo assim antes, mas agora pode estar disposta a tentar um caminho diferente. Rafael passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que sempre revelava sua ansiedade. Aos 34 anos, havia construído a Alentec do zero, transformando-a em uma das empresas de segurança digital mais respeitadas do país. No entanto, seu sucesso profissional parecia diretamente proporcional ao seu fracasso na vida amorosa. Seu último relacionamento havia terminado 6 meses antes, quando descobriu que Marina, sua namorada de 2 anos, mantinha um perfil secreto nas redes sociais onde se gabava dos presentes caros e viagens exclusivas que ele proporcionava, referindo-se a ele como meu patrocinador. Você tem certeza que ela não sabe quem eu sou? Perguntou Rafael. Absoluta. A tia dela só disse que você trabalha com tecnologia. Nada sobre sua empresa ou seu patrimônio. Rafael assentiu lentamente. Era isso que buscava. Alguém que pudesse conhecê-lo como pessoa, não como o milionário da tecnologia que as revistas de negócios adoravam retratar. Vou conhecê-la primeiro, Paulo. Conversar online algumas vezes antes de tomar qualquer decisão. Claro, claro. Já combinei uma videochamada para amanhã à noite. E lembre-se do que conversamos, sem mostrar este escritório, sem relógios caros ou qualquer coisa que denuncie sua situação financeira. Após a saída do amigo, Rafael permaneceu contemplando a proposta. Um casamento com uma desconhecida parecia radical demais, mesmo para alguém cansado das decepções dos relacionamentos convencionais. No entanto, a ideia de construir algo baseado em uma conexão genuína, sem a sombra de interesses, era tentadora. No dia seguinte, Rafael saiu mais cedo do escritório e dirigiu até seu apartamento em Pinheiros. Embora fosse um imóvel de alto padrão, era consideravelmente mais discreto que a cobertura triplex que seus sócios insistiam que ele deveria comprar para manter a imagem da empresa. Precisamente às 20 horas, vestindo uma camiseta simples e com o cabelo ainda úmido do banho, Rafael iniciou a videochamada. A tela permaneceu preta por alguns segundos antes de revelar o rosto de Luísa. Ela tinha olhos castanhos expressivos, cabelos cacheados na altura dos ombros e um sorriso nervoso que tentava disfarçar a ansiedade da situação. O ambiente atrás dela parecia ser uma sala simples, com uma estante de livros ao fundo. Olá, ele disse, sentindo-se estranhamente tímido. Sou Rafael. Luísa, ela respondeu, a voz um pouco trêmula. Isso é muito estranho, não é? Ele sorriu, aliviado pela sinceridade. Completamente. Nunca pensei que estaria em uma situação assim. Nem eu, ela confessou. Acho que devemos agradecer ao Paulo e à minha tia Cecília por nos colocarem nessa situação constrangedora. O gelo quebrado, eles conversaram por quase 2 horas. Rafael evitou perguntas específicas sobre seu trabalho, dizendo apenas que era desenvolvedor de software, o que não era completamente mentira. Luísa falou de sua paixão por literatura, de seus alunos e brevemente sobre o noivado fracassado, sem entrar em detalhes dolorosos. Ao final da chamada, Rafael sentia algo que não experimentava há muito tempo, a empolgação de conhecer alguém sem máscaras ou pretensões. Posso te ligar novamente amanhã? Perguntou,
percebendo que não queria esperar muito para continuar a conversa. Eu gostaria disso, ela respondeu com um sorriso mais relaxado. Nas 2 semanas seguintes, eles conversaram todos os dias, às vezes por horas. Rafael contou sobre sua infância simples no interior de Minas Gerais, omitindo como havia transformado um projeto universitário em uma empresa multimilionária. Luísa compartilhou suas ambições literárias, o romance que escrevia nas horas vagas, seu amor por filmes antigos. No final da 2ª semana, durante uma conversa que se estendeu até a madrugada, Rafael finalmente fez a pergunta. Luísa, sei que parece loucura, mas... E se tentássemos? E se nos casássemos? Um silêncio pesado seguiu-se à pergunta. Ele podia ver o choque no rosto dela, mesmo através da tela. Rafael, nós nem nos conhecemos pessoalmente ainda. Ela respondeu finalmente. Eu sei. Podemos nos encontrar primeiro, obviamente. Passar um tempo juntos antes de decidir. Mas quero que saiba que estou disposto a tentar isso, a construir algo real com você. Luísa desviou o olhar, como se consultasse algo dentro de si mesma. Por que eu? De todas as pessoas, por que quer se casar comigo? Era uma pergunta difícil, que ele mesmo ainda não havia respondido completamente. Porque em 2 semanas de conversas, você me fez rir mais do que qualquer pessoa no último ano. Porque você fala de seus alunos com um brilho nos olhos que mostra o quanto se importa. Porque você é autêntica, Luísa, de um jeito que é raro hoje em dia. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. E talvez porque nós dois estejamos procurando algo diferente. Um recomeço sem expectativas, sem o peso do passado. Apenas 2 pessoas descobrindo juntas se podem construir algo significativo. Luísa o encarou por um longo momento antes de responder. Vamos nos encontrar primeiro. Se ainda sentirmos essa conexão pessoalmente, então conversamos sobre os próximos passos. Rafael concordou, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança que não experimentava há muito tempo. No fim de semana seguinte, ele viajaria para Ribeirão Preto. Não como Rafael Almeida, o CEO da Alentec, mas simplesmente como Rafael, um homem em busca de algo real em um mundo de aparências. O ônibus que ligava São Paulo a Ribeirão Preto cortava a paisagem rural do interior paulista, enquanto Rafael observava as plantações de cana-de-açúcar que se estendiam até o horizonte. Havia optado pelo transporte público em vez de seu BMW ou até mesmo do jatinho da empresa, uma decisão consciente para manter sua fachada de desenvolvedor de software com renda modesta. Em sua mochila, uma troca de roupa, um notebook de modelo intermediário comprado especialmente para a ocasião e um livro de Garcia Marques que Luísa havia mencionado adorar. Nas últimas semanas, ele havia se preparado meticulosamente para este encontro, chegando ao ponto de remover seu relógio caro e substituir seu celular de última geração por um modelo mais comum. Em Ribeirão Preto, o calor era mais intenso que em São Paulo. Rafael desembarcou na rodoviária, sentindo o suor começar a formar-se em sua testa. Luísa havia insistido em buscá-lo, mas ele preferiu pegar um táxi até o café onde combinaram de se encontrar, dando a si mesmo alguns minutos extras para acalmar os nervos. O Café Tulipa era exatamente como Luísa havia descrito. Um estabelecimento charmoso no centro histórico da cidade, com mesas de madeira escura e estantes repletas de livros que os clientes podiam folhear enquanto saboreavam seus cafés. Rafael escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar a entrada. Às 15h em ponto, Luísa entrou no café. Estava usando um vestido simples estampado com pequenas flores, os cabelos cacheados presos em um coque despretensioso. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem os dele. O sorriso que se formou em seu rosto fez o coração de Rafael acelerar de uma forma que nenhuma negociação milionária jamais havia conseguido. Oi, ela disse, aproximando-se da mesa. Você é real mesmo? Rafael levantou-se, inseguro se deveria abraçá-la ou apertar sua mão. Optou por um meio termo, um beijo no rosto que acabou sendo desajeitado. Tão real quanto posso ser, respondeu ele, puxando a cadeira para ela. Embora ainda pareça um pouco surreal estarmos aqui. Completamente surreal, concordou Luísa, colocando a bolsa sobre a mesa. Minha amiga Ana acha que eu enlouqueci. Talvez ela esteja certa. Meu amigo Carlos disse que eu deveria fazer terapia em vez de, bem, conhecer alguém assim.
Eles riram, e a tensão inicial começou a se dissipar. Pediram café e por um momento ficaram em silêncio, observando um ao outro, comparando a pessoa real com a imagem que haviam construído durante as videochamadas. Você parece exatamente como nas chamadas, comentou Luísa, quebrando o silêncio. Isso é bom ou ruim? É bom. Significa que você não usou nenhum filtro para parecer mais alto ou com o nariz menor. Eu deveria ter pensado nisso, brincou ele. Podia ter aparecido como Brad Pitt. E eu como a Angelina. Prefiro você como você mesma. O comentário fez Luísa corar levemente, e Rafael percebeu que, apesar de toda a sua experiência em negociações, sentia-se como um adolescente em seu primeiro encontro. As horas passaram rapidamente enquanto conversavam sobre livros, filmes e compartilhavam histórias que não haviam surgido nas conversas online. Rafael foi cuidadoso ao falar de seu trabalho, descrevendo projetos de desenvolvimento de software em que havia trabalhado, sem mencionar que era o fundador da empresa ou o tamanho de sua fortuna. Então, Luísa perguntou enquanto caminhavam pela praça central após deixarem o café, você realmente pode trabalhar de qualquer lugar? Não precisa estar em São Paulo? Tenho reuniões online quase todos os dias, mas sim, posso trabalhar remotamente. A tecnologia permite essa flexibilidade. E você consideraria se mudar para uma cidade do interior? Rafael percebeu o que estava implícito na pergunta. Você está perguntando se eu me mudaria para cá? Luísa olhou para o chão, subitamente constrangida. Desculpe, estou indo rápido demais. É que minha vida está aqui, meus alunos. Luísa, Rafael interrompeu gentilmente, tocando seu braço. Eu consideraria sim. Na verdade, sempre preferi cidades menores. São Paulo é conveniente para o trabalho, mas nunca me senti realmente em casa lá. Essa parte pelo menos era verdade. Apesar da vida luxuosa que levava na capital, Rafael frequentemente sentia falta da simplicidade e do ritmo mais lento de sua cidade natal no interior de Minas. Eles jantaram em um restaurante simples, especializado em comida mineira, onde Rafael surpreendeu Luísa ao pedir tutu de feijão com linguiça, um prato que raramente aparecia nos restaurantes elegantes que ele frequentava em São Paulo. Minha avó fazia o melhor tutu de Minas Gerais, explicou ele, saboreando a comida com evidente prazer. Não como algo assim desde a última vez que visitei minha família. Você não os visita com frequência? Rafael hesitou. A verdade era que seus pais, agora aposentados, viviam em uma casa que ele havia comprado para eles, em uma praia no Nordeste, e ele os via pelo menos uma vez por mês, frequentemente enviando o jato da empresa para buscá-los. O trabalho complica um pouco, respondeu ele, optando por uma meia-verdade, mas mantenho contato por telefone quase todos os dias. Após o jantar, caminharam até o pequeno apartamento de Luísa, onde ela havia insistido que ele ficasse no quarto de hóspedes, em vez de gastar dinheiro com um hotel. Enquanto subiam as escadas do prédio sem elevador, Rafael pensou em como aquele dia havia sido um dos mais autênticos que vivera em anos. Não é nada luxuoso, alertou Luísa, abrindo a porta do apartamento. Mas é meu cantinho. O apartamento era pequeno, porém acolhedor. Uma sala combinada com cozinha americana. Um corredor que levava aos 2 quartos e ao banheiro. As paredes estavam decoradas com fotografias emolduradas e prateleiras repletas de livros. O sofá tinha uma manta colorida jogada sobre ele, e havia plantas em diversos cantos. É perfeito, disse Rafael sinceramente. Comparado ao seu apartamento minimalista e impessoal em São Paulo, aquele lugar tinha personalidade, tinha vida. O quarto de hóspedes é por aqui, indicou Luísa, guiando-o pelo corredor. Na verdade, é meu escritório com um sofá-cama. Espero que não seja muito desconfortável. O quarto era ainda menor, com uma escrivaninha encostada na parede, mais livros e um sofá-cama já preparado com lençóis e travesseiro. Será ótimo, garantiu Rafael, colocando sua mochila no chão. Obrigado por me receber. Eles ficaram parados por um momento, o silêncio carregado com todas as coisas não ditas, com o absurdo da situação em que se encontravam. Então, começou Luísa, ainda acha que quer se casar comigo? A pergunta, embora feita em tom de brincadeira, carregava um peso real. Rafael aproximou-se, tomando as mãos dela nas suas. Mais do que antes, respondeu, com uma honestidade que o surpreendeu.
Mas também acho que devemos nos dar tempo. Conhecer um ao outro de verdade, não apenas pela tela de um computador. Concordo. Luísa suspirou, parecendo aliviada. Isso tudo é loucura, você sabe. A loucura mais sensata que já fiz. Ele sorriu, inclinando-se para beijá-la suavemente. O final de semana passou rapidamente. Rafael e Luísa exploraram Ribeirão Preto juntos, visitando o Museu do Café, caminhando pelo Parque Curupira e passando horas em livrarias onde Luísa conhecia os vendedores pelo nome. No domingo à tarde, ela o levou para conhecer a escola onde dava aulas, um prédio modesto nos arredores da cidade. Aqui é minha segunda casa, explicou ela, enquanto atravessavam o pátio vazio. Dou aulas para o ensino médio, principalmente literatura brasileira e portuguesa. Deve ser gratificante ver os alunos se conectando com os textos, comentou Rafael, imaginando Luísa diante de uma turma de adolescentes, compartilhando sua paixão por Machado de Assis ou Clarice Lispector. Nem sempre é fácil, ela riu. Às vezes tenho que competir com smartphones e jogos online, mas quando um aluno realmente se envolve com um livro, quando vejo aquela centelha de compreensão, sim, é incrível. Rafael observou como ela falava do trabalho com genuína paixão, algo que raramente via entre seus colegas executivos, muitos dos quais pareciam movidos apenas pelo dinheiro e status. Luísa amava o que fazia, mesmo recebendo um salário que ele consideraria insuficiente para uma semana de despesas. Na segunda-feira, antes de retornar a São Paulo, Rafael sentou-se com Luísa na pequena sacada do apartamento, tomando café da manhã. Quando poderei te ver novamente? Perguntou ele, relutante em partir. Posso ir a São Paulo no próximo final de semana, sugeriu ela. Gostaria de conhecer seu apartamento, ver onde você trabalha. Rafael engoliu em seco, uma onda de ansiedade o atingindo. Seu apartamento, embora não fosse ostensivamente luxuoso, ainda revelava muito sobre sua verdadeira situação financeira. E quanto ao seu local de trabalho, levá-la à sede da Alentec seria impossível sem revelar quem ele realmente era. Meu apartamento está mato em reforma, mentiu ele, odiando-se por isso. E o escritório é apenas um espaço de coworking, nada interessante. Que tal nos encontrarmos em algum lugar neutro? Poderia te mostrar alguns dos meus lugares favoritos na cidade. Luísa o estudou por um momento, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. Tudo bem, concordou finalmente. Posso ficar na casa da minha amiga Denise. Ela mora em Pinheiros. Perfeito, respondeu Rafael aliviado. Pinheiros era longe o suficiente de seu apartamento para minimizar as chances de encontros inesperados. Eles se despediram na rodoviária com um beijo longo e a promessa de conversas diárias até o próximo encontro. No ônibus de volta a São Paulo, Rafael sentiu-se dividido entre a alegria de ter encontrado alguém com quem se conectava de forma tão natural e a culpa por não ser completamente honesto. De volta à sua realidade, Rafael mergulhou no trabalho, tentando compensar os dias de ausência. Na terça-feira, durante uma reunião da diretoria, sua falta de concentração foi notada. Algum problema, Rafael? Perguntou Marcelo, seu diretor financeiro e amigo de longa data. Você parece distante. Só cansado, respondeu Rafael, reorganizando os papéis à sua frente. Muito trabalho acumulado. Tem certeza? Porque Paulo me contou sobre essa professora de Ribeirão Preto. Rafael lançou um olhar irritado ao amigo. Paulo deveria aprender a manter a boca fechada. Ele só está preocupado. Nós todos estamos. Essa história de esconder quem você é temporário, interrompeu Rafael. Só quero ter certeza de que ela se interessa por mim, não pelo meu dinheiro. E depois? Quanto tempo vai continuar com essa farsa? 1 mês? 1 ano? Até o casamento? A pergunta atingiu Rafael como um soco. Ele não havia pensado tão à frente, mas Marcelo tinha razão. Eventualmente teria que contar a verdade a Luísa. Vou resolver isso, afirmou mais para si mesmo do que para o amigo. No sábado seguinte, Rafael esperava ansiosamente no Parque Ibirapuera, um de seus lugares favoritos em São Paulo. Havia escolhido cuidadosamente seu visual. Jeans, camiseta, tênis, roupas que não denunciassem sua verdadeira condição financeira, embora fossem de marcas caras que ele esperava que Luísa não reconhecesse. Quando ela chegou, seu rosto iluminou-se ao vê-lo, e eles se abraçaram como se estivessem separados por meses, não dias. Senti sua falta, confessou ela, quando se afastaram.
É ridículo, não é? Mal nos conhecemos. Também senti sua falta, respondeu ele, segurando sua mão enquanto começavam a caminhar pelo parque. E talvez seja ridículo, mas não me importo. O dia foi perfeito. Passearam pelo parque, visitaram o Museu de Arte Moderna. Almoçaram em um restaurante simples, mas charmoso. Rafael estava cuidadosamente evitando seus habituais restaurantes caros e locais frequentados por outros empresários que poderiam reconhecê-lo. No final da tarde, enquanto caminhavam por uma feira de artesanato na Praça Benedito Calixto, Luísa parou em uma barraca de bijuterias artesanais, admirando um colar com um pingente em forma de livro. "É lindo", comentou ela, tocando delicadamente o pingente. Rafael imediatamente quis comprá-lo para ela, mas hesitou. Um presente caro poderia levantar suspeitas. "Quer experimentar?", perguntou em vez disso. Luísa colocou o colar, olhando em um pequeno espelho na barraca. "Combina comigo, não acha?" "Perfeitamente", concordou ele, tirando a carteira. "Vou comprar para você." "Não precisa, Rafael. É caro demais." Ela olhou para a etiqueta. 150 mentes. Para Rafael, era uma quantia insignificante, menos do que gastava em uma única garrafa de vinho. Mas para um desenvolvedor de software de renda média, como ele pretendia ser, aquele valor poderia representar um sacrifício. "Quero te dar esse presente", insistiu ele, entregando o dinheiro à vendedora. "Pense nele como uma lembrança do nosso fim de semana." Luísa sorriu, visivelmente tocada pelo gesto. "Obrigada, vou usá-lo sempre." Quando anoiteceu, Rafael acompanhou Luísa até o apartamento de sua amiga em Pinheiros. Na calçada, sob a luz amarelada de um poste, eles se despediram com um beijo que começou suave e foi se intensificando, refletindo o desejo crescente entre eles. "Posso te fazer uma pergunta?", sussurrou Luísa, ainda em seus braços. "Claro. Por que você nunca me convidou para seu apartamento ou para conhecer seu trabalho? Sinto como se você estivesse escondendo uma parte da sua vida." A pergunta pegou Rafael desprevenido. Ele havia esperado que ela aceitasse suas desculpas sem questionar. "Não é... eu só..." Ele tentou formular uma resposta que não fosse completamente mentirosa. "Meu apartamento é simples e, como disse, está em reforma. Quanto ao trabalho, passo o dia inteiro em frente a um computador. Não há muito o que mostrar." Luísa recuou um pouco, estudando seu rosto. "Rafael, se vamos construir algo juntos, preciso sentir que você está sendo honesto comigo, que não há segredos importantes entre nós." O peso da culpa se intensificou no peito de Rafael. Ele detestava mentir para ela, mas temia que a verdade pudesse mudar tudo entre eles. "Você está certa", disse finalmente. "Há algo que preciso te contar, mas não aqui, não agora. No próximo fim de semana, quando for a Ribeirão novamente, conversaremos sobre isso." Luísa o encarou por um longo momento, como se tentasse ler em seus olhos o que ele não estava dizendo. "Está bem", concordou ela finalmente, "mas seja o que for, prefiro a verdade, por mais difícil que seja." Rafael assentiu, sabendo que havia chegado ao limite de sua farsa. No próximo encontro, teria que revelar quem realmente era, correndo o risco de perder a única pessoa em anos que o fazia sentir-se verdadeiramente conectado a algo real. Na volta para casa, Rafael pegou um táxi em vez de chamar seu motorista particular. Enquanto o carro atravessava a cidade, ele olhou para os edifícios iluminados e pensou em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Antes, sentia-se vazio, apesar de todas as conquistas materiais. Agora, com Luísa, experimentava uma plenitude que nenhum sucesso profissional havia proporcionado. Mas seria tudo construído sobre uma mentira? E o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? A semana seguinte passou como uma eternidade para Rafael. Em seu escritório na Alemtec, ele mal conseguia se concentrar nas reuniões e nas decisões que precisava tomar. Sua mente estava constantemente em Ribeirão Preto, com Luísa, e na conversa que teriam no fim de semana. Na quinta-feira, incapaz de suportar a ansiedade, ele ligou para Paulo. "Como conto para ela?", perguntou assim que o amigo atendeu. Direto ao ponto, como sempre. Paulo riu do outro lado da linha. "Olá para você também, Rafael." "Estou falando sério, Paulo. Vou a Ribeirão no sábado e prometi contar tudo a ela. Como faço isso sem parecer um mentiroso manipulador?" "Tecnicamente, você é um mentiroso manipulador. Não está ajudando." Um suspiro pesado soou no telefone.
Olha, Rafael, seja honesto. Explique seus motivos que queria que ela se interessasse por você, não pelo seu dinheiro. Luísa parece ser uma pessoa compreensiva. E se ela ficar furiosa? E se pensar que eu estava brincando com ela o tempo todo? Então você terá sua resposta. Se ela não conseguir entender por que você fez isso, talvez não seja a pessoa certa para você. As palavras de Paulo, embora duras, faziam sentido. Ainda assim, Rafael sentia um nó no estômago ao imaginar a possibilidade de perder Luísa. No sábado, ele dispensou seu motorista na rodoviária de São Paulo, mas desta vez não pegou o ônibus. Alugou um carro comum, nada ostensivo, e dirigiu até Ribeirão Preto. Durante o trajeto, ensaiou mentalmente diversas vezes o que diria, como explicaria suas razões, como imploraria por perdão se necessário. Luísa o esperava em seu apartamento. Quando ele tocou a campainha, ela atendeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Havia uma tensão no ar, como se ambos soubessem que aquele dia marcaria um antes e depois em seu relacionamento. "Oi", disse ela, abraçando-o brevemente. "Fez boa viagem?" "Tranquila", respondeu ele, entrando no apartamento com sua mochila. "Você está bem?" "Ansiosa", admitiu Luísa, fechando a porta. "Tenho pensado muito sobre o que você quer me contar. Confesso que minha imaginação foi por caminhos obscuros." Rafael colocou a mochila no sofá e virou-se para ela, decidido a não prolongar a agonia. "Podemos conversar agora? Prefiro esclarecer tudo de uma vez." Luísa assentiu, sentando-se na pequena mesa da cozinha. Rafael tomou o lugar à sua frente, respirando fundo antes de começar. "Luísa, o que vou te contar pode mudar o que você pensa de mim, mas preciso que saiba que meus sentimentos por você são completamente verdadeiros." Ela manteve o olhar fixo nele, sem dizer nada. "Meu nome é realmente Rafael Almeida e realmente trabalho com tecnologia, mas..." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Não sou apenas um desenvolvedor de software, sou o fundador e CEO da Alemtech, uma das maiores empresas de segurança digital do país." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa piscou algumas vezes, processando a informação. "Alemtech, a empresa que desenvolveu aquele sistema de segurança digital que todos os bancos usam?" Rafael assentiu, surpreso que ela conhecesse sua empresa. "Sim, essa mesma. Então você é... rico?" "Sim", admitiu ele, desviando o olhar pela primeira vez. "Muito mais do que dei a entender." Luísa levantou-se abruptamente, caminhando até a janela da sala. Por um longo momento, ficou de costas para ele, os ombros tensos. "Por que mentiu para mim?" perguntou finalmente, sua voz calma, controlada. Rafael juntou as mãos sobre a mesa, sentindo-se pequeno apesar de sua fortuna. "Porque queria que você me conhecesse de verdade como pessoa, não como um homem rico. Nos meus relacionamentos anteriores, sempre fiquei com a dúvida se as mulheres estavam comigo por mim ou pelo que eu podia oferecer. Então decidiu me testar?" A voz de Luísa tinha agora um tom cortante. Não era um teste, era... "Eu só queria uma chance de construir algo real, sem a sombra do dinheiro entre nós." Luísa virou-se, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e mágoa. "E para isso precisava fingir ser outra pessoa? Criar uma vida falsa? Me fazer acreditar que conhecia você?" "Não criei uma vida falsa", defendeu-se Rafael, levantando-se também. "Tudo que contei sobre minha infância, minha família, meus gostos, tudo isso é verdade. A única coisa que omiti foi minha situação financeira. Uma pequena omissão." O sarcasmo na voz dela era palpável. "Luísa, por favor, tente entender." "Entender o quê, Rafael? Que você não confiou em mim o suficiente para ser honesto desde o início? Que preferia me manipular em vez de me dar o benefício da dúvida?" Suas palavras atingiram Rafael como flechas certeiras. Ela estava certa e ele sabia disso. "Você tem razão", admitiu a voz baixa. "Deveria ter confiado em você. Deveria ter sido honesto desde o começo." "Sim, deveria." Luísa cruzou os braços como se tentasse se proteger. "Como posso confiar em você agora? O que mais está escondendo?" "Nada, eu juro. Esta era a única coisa." Luísa sacudiu a cabeça, uma risada sem humor escapando de seus lábios. "Sabe o que é irônico? Eu teria entendido se você tivesse me contado no início. Teria respeitado sua preocupação. Mas agora, depois de tudo que compartilhamos..." Rafael deu um passo em sua direção, mas ela ergueu a mão, detendo-o.
Preciso de tempo, Rafael. Preciso pensar sobre tudo isso. Eu entendo. Ele recuou sentindo uma dor aguda no peito. Posso ficar na cidade, em um hotel, claro. Gostaria de conversar novamente quando você estiver pronta. Luísa parecia exausta de repente, como se o peso da revelação tivesse drenado suas energias. Tudo bem, mas não hoje, talvez amanhã. Rafael pegou sua mochila dirigindo-se à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Sei que palavras significam pouco agora, mas sinto muito, Luísa. Realmente sinto. E quero que saiba que, independente do que acontecer, os momentos que passei com você foram os mais verdadeiros da minha vida. Ela não respondeu, apenas assentiu brevemente, e Rafael saiu, sentindo que talvez tivesse perdido a melhor coisa que já havia acontecido em sua vida. No luxuoso hotel onde se hospedou, um contraste gritante com o sofá-cama no apartamento de Luísa, Rafael passou a noite em claro, repassando mentalmente a conversa, imaginando o que poderia ter dito diferente, como poderia ter explicado melhor suas razões. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, seu celular tocou. Era Luísa. "Podemos nos encontrar?" perguntou ela, a voz neutra. "No Parque Curupira, perto do lago, em 1 hora." "Estarei lá", respondeu Rafael, o coração acelerando com um misto de esperança e temor. O Parque Curupira estava movimentado naquele domingo ensolarado. Famílias faziam piqueniques, crianças corriam pela grama, casais caminhavam de mãos dadas. Rafael chegou 20 minutos antes do horário combinado, escolhendo um banco próximo ao lago, de onde podia observar a entrada principal. Quando avistou Luísa se aproximando, seu coração disparou. Ela usava jeans e uma camiseta simples, os cabelos soltos emoldurando seu rosto. E no pescoço, Rafael notou com uma pontada de esperança o colar em forma de livro que ele havia lhe dado. "Oi", disse ela, sentando-se ao seu lado, mantendo uma distância cuidadosa. "Obrigada por ter vindo." "Obrigado por ter ligado", respondeu ele, resistindo ao impulso de pegar sua mão. "Como você está?" "Confusa", admitiu Luísa, olhando para o lago, onde alguns patos nadavam tranquilamente. "Passei a noite pensando, tentando entender seus motivos, tentando decidir o que sinto." "E chegou a alguma conclusão?" Ela suspirou, finalmente virando-se para encará-lo. "Estou magoada, Rafael. Sinto como se tivesse me apaixonado por uma versão incompleta de você, como se o homem que conheci fosse real, mas apenas parcialmente." A palavra "apaixonado" fez o coração de Rafael saltar, mas ele se conteve, focando-se no resto da frase. "Entendo. E não posso culpá-la por se sentir assim. Mas", continuou Luísa, "também consigo ver as coisas pelo seu lado. Consigo imaginar como deve ser difícil para você saber se as pessoas estão interessadas em você ou no seu dinheiro. Isso não justifica ter mentido para você." Não justifica", concordou ela, "mas ajuda a entender." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando uma família que alimentava os patos à beira do lago. "O que eu quero saber agora", Luísa quebrou o silêncio, "é quem é o verdadeiro Rafael Almeida. Não o desenvolvedor de software que fingia ser, nem o CEO bilionário dos jornais de negócios. Quem é você de verdade?" Rafael ponderou a pergunta, sentindo seu peso. "Sou ambos e nenhum dos dois, eu acho. Cresci em uma família simples no interior de Minas, como te contei. Meus pais são professores aposentados. Sempre fui fascinado por tecnologia, sempre quis criar algo significativo." Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. "Fundei a Alentech com 2 amigos da faculdade, com praticamente nenhum capital. No início, trabalhávamos do porão da casa de um deles. Quando nosso primeiro sistema de segurança foi adotado por um banco, tudo mudou muito rápido. Em 5 anos, éramos uma das maiores empresas do setor." "E como isso te mudou?" A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ninguém havia lhe perguntado isso antes. "No início, não mudou. Continuei sendo o mesmo cara obcecado por códigos, que dormia 4 horas por noite e vivia de café e pizza. E depois?" Rafael sorriu tristemente. "Depois comecei a perceber como as pessoas me tratavam diferente, como meu círculo social mudou, como as mulheres que nem me notavam na faculdade de repente estavam interessadas. E eu me deixei levar por um tempo." "Festas, carros, iate em Angra?" perguntou Luísa com uma sobrancelha erguida. "Não o iate",
riu Rafael. Mas o resto sim. Até perceber que estava cada vez mais vazio, cada vez mais cínico sobre as pessoas e suas intenções. E foi quando decidiu fazer esta loucura de casar com uma desconhecida? Não exatamente. Rafael hesitou, sabendo que precisava ser completamente honesto agora. Foi depois de descobrir que minha ex-namorada mantinha um perfil secreto nas redes sociais onde se gabava dos presentes caros que eu dava, me chamando de patrocinador. 2 anos de relacionamento, e era assim que ela me via. Luísa franziu o senho, visivelmente impactada pela história. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Não é desculpa para o que fiz, mas quando Paulo me falou sobre essa ideia de conhecer alguém que não sabia quem eu era, pareceu uma chance de encontrar algo real novamente. E por que eu? De todas as mulheres que Paulo poderia ter apresentado. Rafael sorriu, lembrando-se do momento em que viu a foto de Luísa pela primeira vez. Vi seu sorriso, nos olhos, e não apenas nos lábios. Vi uma autenticidade que se tornou rara no meu mundo. E quando soube que era professora, que tinha uma vida completamente diferente da minha, pareceu certo, de alguma forma. Mesmo sabendo que eu havia acabado de passar por um término doloroso, especialmente por isso, admitiu Rafael. Pensei que estaríamos ambos em momentos de reconstrução, ambos buscando algo verdadeiro após uma decepção. Luísa considerou suas palavras, os olhos fixos nas águas do lago. Então, o que acontece agora? Perguntou ela finalmente. Isso depende de você, respondeu Rafael. Sei que pedi sua confiança e depois a traí. Não tenho o direito de pedir uma segunda chance, mas, se você quiser dar uma, prometo nunca mais esconder nada de você. Não sei se consigo, Rafael. Não é apenas sobre sua mentira. É sobre toda essa diferença entre nossas vidas. Você é um CEO bilionário. Eu sou uma professora de escola pública. São mundos completamente diferentes. E isso importa? Perguntou ele, ousando se aproximar um pouco mais. Os momentos que passamos juntos, as conversas que tivemos, as coisas que compartilhamos, foi tudo real, Luísa. O dinheiro não tem nada a ver com a conexão que senti com você. Para você, talvez, mas para mim, como posso não me sentir inadequada? Como posso não me perguntar se estou à altura? Se seus amigos, sua família, não vão me ver como uma caipira do interior? Meus pais são professores, lembra? E quanto aos meus amigos, os verdadeiros se importarão apenas com o fato de você me fazer feliz. Luísa brincou com o pingente em forma de livro, girando-o entre os dedos. Preciso de tempo, Rafael. Não posso prometer nada agora. Eu entendo, ele assentiu, tentando esconder a decepção. Posso apenas pedir que me permita te mostrar quem realmente sou. O Rafael completo, não apenas uma parte. Ela o estudou por um longo momento, como se tentasse enxergar além da superfície, além das camadas de riqueza e privilégio, até o homem que ele realmente era. Talvez seja justo, concordou finalmente. Você conheceu o meu mundo, talvez eu deva conhecer o seu. Isso significa que estou disposta a tentar, Rafael. Não estou prometendo que vamos nos casar ou que tudo vai dar certo, mas estou disposta a conhecer o verdadeiro você, com todas as suas complicações. Rafael sentiu uma onda de alívio e gratidão tão intensa que quase o deixou tonto. É mais do que mereço, disse com sinceridade. Provavelmente, concordou Luísa, um pequeno sorriso finalmente surgindo em seus lábios. Mas sempre acreditei em segundas chances. Só não desperdice a sua. Jamais, prometeu ele, pegando sua mão cautelosamente. Quando ela não a retirou, entrelaçou seus dedos aos dela. Podemos começar de novo? Olá, sou Rafael Almeida, CEO da Alemtec, apaixonado por tecnologia, livros e, recentemente, por uma professora de literatura que me ensinou mais sobre autenticidade em poucas semanas do que aprendi em anos no mundo corporativo. Luísa riu, o som mais doce que Rafael já havia ouvido. Prazer, sou Luísa Mendonça, professora de literatura, ex-noiva recém-abandonada e completamente confusa sobre como acabei me envolvendo com um bilionário da tecnologia que fingia ser pobre. Não pobre, corrigiu Rafael, rindo também. Classe média. Ah, claro, grande diferença. Eles riram juntos e algo da tensão anterior se dissipou. Não estava tudo resolvido. Rafael sabia disso. A confiança quebrada não seria reconstruída em um dia e as diferenças entre seus mundos
permaneciam como desafios a serem enfrentados, mas havia esperança, e por enquanto, isso era o suficiente. Então, disse Luísa, levantando-se e puxando-o pela mão, mostre-me quem é o verdadeiro Rafael Almeida. Estou curiosa para conhecê-lo. Rafael se levantou, sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava fingir, não precisava calcular cada palavra ou gesto. Podia simplesmente ser quem era, com todas as suas complexidades e contradições. Por onde quer começar? Perguntou, enquanto caminhavam para fora do parque de mãos dadas. Que tal por aquele carro que você alugou? Sugeriu Luísa com um brilho travesso nos olhos. Aposto que não é o que você normalmente dirige. Rafael riu, balançando a cabeça. Definitivamente não. Meu carro habitual é um pouco mais, digamos, ostensivo. Um Ferrari vermelho? Muito clichê. BMW, na verdade, preto. Sou discreto nos meus excessos. Eles riram novamente, e Rafael percebeu como era libertador poder ser completamente honesto, sem medo de julgamentos ou expectativas. Talvez, pensou ele, este fosse o verdadeiro presente que Luísa lhe havia dado. A chance de redescobrir a si mesmo, de ser autêntico em um mundo onde as aparências frequentemente substituíam a realidade. Enquanto saíam do parque sob o sol brilhante daquele domingo, Rafael sentiu uma certeza crescendo dentro dele. Independente do que o futuro reservasse, os passos que davam agora, lado a lado, eram na direção certa. Na semana seguinte à revelação de Rafael, eles estabeleceram uma nova dinâmica. Conversavam com a mesma frequência de antes, mas agora com uma honestidade renovada. Rafael não escondia mais detalhes sobre seu trabalho ou seu estilo de vida, e Luísa fazia perguntas que antes não se atreveria a fazer. Então, quantos funcionários tem sua empresa? Perguntou ela durante uma videochamada na quarta-feira à noite. Mais de 500 no Brasil e cerca de 200 nos escritórios internacionais, respondeu Rafael, ajustando o notebook em seu colo. Estava em seu verdadeiro apartamento agora, sem esconder o design minimalista e sofisticado que o decorador havia implementado. E você conhece todos eles? Nem de longe, riu ele. No início, sim, fazia questão de entrevistar pessoalmente cada novo funcionário. Mas depois que passamos de 100 pessoas, tornou-se impossível. Luísa balançou a cabeça, tentando absorver a escala da vida de Rafael. Era tão diferente de sua realidade, onde conhecia cada um de seus alunos, seus colegas professores, até mesmo o zelador da escola. E o que você faz exatamente o dia todo? Como é ser CEO? Menos glamuroso do que parece. Rafael deu de ombros. Muitas reuniões, muitas decisões sobre direções estratégicas, muita resolução de problemas. Minha equipe executiva cuida da operação diária, mas no final, a responsabilidade é minha. Você sente falta dos dias em que programava? Rafael sorriu, surpreendido pela perspicácia da pergunta. Constantemente. Às vezes escapo para o departamento de desenvolvimento e peço para ver os novos códigos, apenas para me sentir conectado ao produto novamente. Isso é fofo, comentou Luísa. O gênio da tecnologia com saudade de suas raízes. Não me chame de gênio, pediu ele sem graça. Só tive algumas boas ideias no momento certo. E modesto ainda por cima. Seu personagem está ficando mais interessante, Sr. Almeida. Ambos riram, e Rafael sentiu-se grato pela forma como Luísa estava lidando com tudo. Ela poderia tê-lo rejeitado completamente, poderia ter ficado deslumbrada com sua riqueza, mas em vez disso, tratava a situação com humor e uma curiosidade genuína. No fim de semana foi a vez de Rafael mostrar seu mundo a Luísa. Ele enviou um carro para buscá-la em Ribeirão Preto, não a limusine que seus executivos costumavam usar, mas um sedã confortável com motorista. Quando ela chegou a São Paulo, ele a esperava na porta de seu apartamento em Jardins, um dos bairros mais exclusivos da cidade. Uau! Foi tudo o que Luísa conseguiu dizer ao entrar no amplo loft com pé direito duplo e janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Isso é imenso. Muito grande para uma pessoa só, admitiu Rafael. Nunca me senti realmente em casa aqui. Quem decorou? Perguntou ela, passando os dedos pela superfície de uma mesa de centro que parecia esculpida em uma única peça de madeira. Um designer famoso que meu amigo Marcelo recomendou. Deixei nas mãos dele porque não tenho muito tempo ou talento para essas coisas.
Isso explica a falta de personalidade, observou Luísa com sinceridade. É bonito, elegante, mas não vejo você aqui. Parece um apartamento modelo, não um lar. Rafael olhou em volta, percebendo que ela estava certa. Não havia fotos pessoais, não havia livros à vista. Sua coleção estava escondida em um escritório adjacente. Não havia nada que revelasse quem morava ali. Nunca pensei nisso, confessou. Passo tão pouco tempo aqui que nunca me importei em torná-lo pessoal. Onde você guarda seus livros? Perguntou Luísa, notando a ausência deles. Rafael sorriu, pegando sua mão. Vem, vou te mostrar meu verdadeiro refúgio. Ele a guiou até uma porta que Luísa havia assumido ser um closet ou banheiro adicional. Ao abri-la, revelou um escritório aconchegante, com as paredes forradas de livros, uma mesa antiga de madeira coberta de papéis e componentes eletrônicos, e um sofá surrado, que destoava completamente do ambiente minimalista do resto do apartamento. Agora sim, sorriu Luísa, entrando na sala. Aqui está o Rafael que conheci. Este é o único cômodo que proibi o decorador de tocar, explicou ele. Trouxe o sofá do meu primeiro apartamento. A mesa era do meu avô. Luísa percorreu as estantes, examinando os títulos. Muita ficção científica, literatura clássica e uma seção inteira de poesia. Rafael corou levemente. Meu segredo mais obscuro. CEO durão que lê Neruda nas horas vagas. Isso é mais atraente do que seu saldo bancário, brincou ela, tirando um volume de Pablo Neruda da estante. Posso? Claro. Ela folheou o livro, notando as páginas marcadas e as anotações nas margens. Você realmente lê isso? Por que o espanto? Porque a maioria das pessoas ricas que conheço, que admito não são muitas, tem livros apenas para exibição. Lindas edições nunca abertas. Rafael se aproximou pegando o livro de suas mãos e encontrando uma página específica. Não te amo como se fosses rosa de sal, topázio ou flecha de cravos que propagam o fogo. Te amo como se amam certas coisas obscuras, secretamente, entre a sombra e a alma, recitou ele de memória. Luísa o encarou, surpresa não apenas pelo fato de ele conhecer o poema, mas pela intensidade com que o recitava. Você está tentando me impressionar, Sr. Almeida. Está funcionando? Perguntou ele com um meio sorriso. Talvez, admitiu ela. Mas vamos precisar mais do que Neruda para superar a mentira inicial. Justo, concordou Rafael, devolvendo o livro à estante. Que tal começarmos com um tour pela cidade? Quero te mostrar minha São Paulo, não a dos cartões postais. Eles passaram o dia explorando os lugares favoritos de Rafael, começando por um café escondido em uma rua residencial de Pinheiros, onde o proprietário o cumprimentou pelo nome, sem o tratamento reverencial que Rafael geralmente recebia em lugares mais sofisticados. Venho aqui desde que era estagiário, explicou ele, enquanto saboreavam cafés e pão de queijo. O seu Joaquim não se impressiona facilmente, nem mesmo com CEOs. Depois visitaram uma pequena livraria especializada em literatura latino-americana, uma loja de componentes eletrônicos onde Rafael era freguês assíduo e, finalmente, uma área revitalizada às margens do Rio Pinheiros, onde caminharam de mãos dadas observando o pôr do sol. Esta é a versão real de você? Perguntou Luísa enquanto se sentavam em um banco contemplando as águas do rio. Cafés despretensiosos, livrarias de nicho e componentes eletrônicos? Esta é a versão de mim que poucos conhecem, respondeu ele. A maioria das pessoas espera que eu frequente restaurantes estrelados, baladas exclusivas e lojas de grife. E sim, às vezes vou a esses lugares por questões profissionais, mas não é onde me sinto eu mesmo. Acho que entendo, disse Luísa pensativa. Todos temos versões diferentes de nós mesmos que mostramos em diferentes contextos. A questão é, qual é a versão mais verdadeira? Para mim é aquela que posso ser com pessoas que se importam comigo, não com meu dinheiro ou posição. Rafael tomou a mão dela entre as suas. Com você, no seu pequeno apartamento em Ribeirão, jogando Uno e comendo pizza barata, me senti mais autêntico do que em qualquer reunião de conselho. Luísa sorriu, apertando sua mão. Ainda estou processando tudo isso, Rafael. A diferença entre nossas vidas é assustadora às vezes. Eu sei. E não espero que você se adapte ao meu mundo do dia para a noite. Podemos construir algo nosso que não seja nem completamente o seu mundo, nem completamente o meu.
Isso é possível? Por que não seria? Rafael se virou para encará-la diretamente. O dinheiro facilita muitas coisas, Luísa, mas não determina quem somos. Não quero que você mude para se encaixar no meu mundo, nem pretendo fingir que sou outra pessoa. Quero que encontremos um meio termo, onde ambos possamos ser autênticos. Luísa refletiu sobre suas palavras, olhando para a cidade que se iluminava à medida que a noite caía. Sabe o que mais me assusta? Confessou ela. Não é seu dinheiro ou seu status. É o que as pessoas vão pensar, que sou uma oportunista, uma caçadora de fortuna que deu sorte. As pessoas sempre vão falar independente do que fizermos, argumentou Rafael. No meu mundo, aprendi que é impossível controlar o que os outros pensam. O que importa é o que nós sabemos ser verdade. E qual é a verdade, Rafael? Ele segurou o olhar dela sem hesitar. A verdade é que me apaixonei por você quando não tinha ideia de quem eu era. A verdade é que você me viu, realmente me viu, como poucas pessoas conseguem. A verdade é que nunca senti por ninguém o que sinto por você e que estou disposto a enfrentar qualquer desafio para fazer isso funcionar. Luísa piscou rapidamente, contendo a emoção que as palavras dele provocaram. Tudo isso é real? Ou é apenas o roteiro perfeito do homem rico conquistando a professora do interior? É real, respondeu ele, puxando-a para mais perto. Tão real quanto o fato de que você ainda está aqui, mesmo depois de descobrir minha mentira. Tão real quanto o fato de que você não me perguntou uma única vez sobre minha conta bancária ou meus bens desde que descobriu quem sou. Ela sorriu, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Talvez estejamos loucos os dois. Provavelmente, concordou Rafael, inclinando-se para beijá-la. Mas prefiro ser louco com você do que são sem você. O beijo selou um acordo tácito entre eles. Continuariam explorando essa conexão, apesar das diferenças, apesar dos obstáculos. Quando se separaram, Luísa apoiou a cabeça no ombro dele, observando as luzes da cidade. Mostre-me mais, pediu ela. Quero conhecer todas as versões de Rafael Almeida. Você tem certeza disso? Perguntou Luísa pela 10ª vez, enquanto o carro de Rafael se aproximava do restaurante. Seus amigos sabem que você está levando uma professora de literatura do interior para o jantar? Rafael sorriu, apertando sua mão reasseguradoramente. Primeiro, pare de se definir apenas como uma professora do interior. Segundo, sim, eles sabem e estão ansiosos para conhecer a mulher que finalmente me fez abrir o jogo sobre quem sou. 1 mês havia se passado desde a revelação. Durante esse período, eles haviam estabelecido uma rotina com Rafael indo a Ribeirão nos fins de semana e Luísa ocasionalmente visitando São Paulo. Cada encontro fortalecia a conexão entre eles, mas este seria o primeiro teste real. Um jantar com Marcelo e Paulo, os amigos mais próximos de Rafael e seus sócios na Alentec. O restaurante escolhido ficava no topo de um edifício no centro financeiro de São Paulo, com uma vista de tirar o fôlego da cidade iluminada. Quando entraram, o maître cumprimentou Rafael pelo nome e os conduziu a uma mesa reservada junto à janela, onde Marcelo e Paulo já os esperavam. Finalmente! Exclamou Paulo, levantando-se para abraçar Luísa. A famosa professora que conquistou nosso workaholic favorito. Ignore-o, disse Marcelo, estendendo a mão para Luísa após Paulo soltá-la. Ele não desenvolveu filtros sociais apropriados, mesmo depois de anos na alta sociedade. O que Marcelo está tentando dizer, interveio Rafael, puxando a cadeira para Luísa, é que estamos felizes que você veio. Os 4 se acomodaram e um sommelier aproximou-se imediatamente para apresentar as opções de vinhos. Luísa observou Rafael selecionar uma garrafa com conhecimento e facilidade, sentindo-se subitamente deslocada nesse ambiente de opulência. Então, Luísa, começou Marcelo depois que o vinho foi servido, Rafael nos contou que você ensina literatura. Sua matéria favorita na escola sempre foi um mistério para mim. Não seja condescendente, Marcelo, advertiu Rafael, percebendo o tom ligeiramente patronizador do amigo. Não estou sendo, defendeu-se ele. Estou genuinamente curioso. Nós 3 somos nerds de tecnologia. É refrescante conhecer alguém de outra área. Tudo bem, assegurou Luísa, dando um gole no vinho que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Sim, ensino literatura para adolescentes.
o que muitos consideram uma missão impossível na era dos smartphones. Como você os mantém interessados? Perguntou Paulo sinceramente curioso. Transformando clássicos em algo relevante para eles, respondeu Luísa, relaxando um pouco. Semana passada comparamos Machado de Assis com séries de streaming atuais, analisando como ambos dissecam a hipocrisia social. Brilhante, comentou Paulo. Eu teria prestado muito mais atenção nas aulas se tivesse uma professora como você. Você não prestava atenção de qualquer jeito, provocou Marcelo, fazendo todos rirem. À medida que a noite avançava, Luísa percebeu que, apesar de toda a sofisticação e riqueza evidente, os amigos de Rafael eram pessoas comuns em muitos aspectos. Paulo contou histórias hilárias sobre os primeiros dias da empresa, quando os três dormiam no escritório improvisado e se alimentavam principalmente de miojo. Marcelo falou sobre sua paixão por astrofotografia, mostrando fotos impressionantes que havia capturado em seu observatório particular. Vocês não são o que eu esperava, confessou Luísa, quando a sobremesa foi servida. O que esperava? Perguntou Marcelo, erguendo uma sobrancelha. Não sei. Tipos arrogantes de Wolf of Wall Street, talvez? Ou nerds socialmente desajustados? Somos um pouco dos dois, riu Paulo. Especialmente Marcelo com sua coleção de action figures, que vale mais que alguns apartamentos. É um investimento, protestou Marcelo, fazendo os outros rirem. Rafael observava a interação com uma sensação de alívio e felicidade. Vendo Luísa conversar e rir com seus amigos mais próximos, percebeu o quanto desejava que ela fizesse parte de todos os aspectos de sua vida. Quando a conta chegou, Rafael a pagou discretamente, enquanto Luísa estava distraída conversando com Paulo sobre literatura brasileira contemporânea. Ao saírem do restaurante, Marcelo puxou Rafael de lado por um momento. Ela é incrível, disse ele em voz baixa. Autêntica, inteligente e claramente apaixonada por você, não pelo seu dinheiro. Eu sei, respondeu Rafael, olhando para Luísa, que ria de algo que Paulo havia dito. Tive sorte. Não estrague tudo desta vez, aconselhou Marcelo. Ela é o tipo de pessoa que aparece uma vez na vida. Rafael assentiu, sentindo o peso das palavras do amigo. Despediram-se no estacionamento, com promessas de um próximo encontro em breve, talvez em Ribeirão Preto, onde Luísa poderia mostrar seus lugares favoritos. No carro a caminho do apartamento de Rafael, Luísa estava pensativa. Seus amigos são legais, comentou ela, olhando pela janela as luzes da cidade. Diferentes, mas legais. Eles adoraram você, respondeu Rafael, colocando uma mão sobre o joelho dela enquanto dirigia. Marcelo raramente elogia alguém, e ele me disse que você é incrível. Ele disse isso? Luísa sorriu, surpresa. Pensei que ele me achava uma caipira. Longe disso. Na verdade, acho que ele estava intimidado pela sua inteligência. Luísa riu, balançando a cabeça. Agora você está exagerando. Nem um pouco. Você brilhou esta noite, Luísa, assim como brilha em tudo o que faz. Ela virou-se para ele, estudando seu perfil enquanto ele dirigia. Sabe, estou começando a acreditar que isso possa realmente funcionar. Isso? Nós. Este relacionamento maluco entre uma professora de Ribeirão e um magnata da tecnologia. Rafael sorriu, sentindo uma onda de felicidade. Eu nunca duvidei. No fim de semana seguinte, foi a vez de Luísa apresentar seu círculo social a Rafael. Ela organizou um churrasco no quintal de sua amiga Ana, convidando um pequeno grupo de amigos próximos, todos professores, artistas ou profissionais liberais que formavam seu grupo de apoio em Ribeirão Preto. Vocês sabem que ele é rico, certo? Advertiu Luísa quando reuniu os amigos antes da chegada de Rafael. Mas, por favor, não façam disso um grande acontecimento. Ele detesta ser tratado diferente por causa do dinheiro. Define rico, pediu Denise, sua colega de departamento na escola. Tipo, tem um apartamento bom em São Paulo rico? Ou tem um jatinho particular rico? Mais para o segundo, admitiu Luísa, desconfortável. Mas ele é totalmente down to earth, vocês vão ver. Quando Rafael chegou, dirigindo ele mesmo um carro consideravelmente mais discreto que sua BMW habitual, foi recebido com a hospitalidade calorosa típica do interior. Ana, a anfitriã, imediatamente colocou uma cerveja em sua mão e o apresentou a todos, tratando-o como qualquer outro convidado.
Então você é o cara que conquistou nossa Luísa? Perguntou João, professor de História e amigo de longa data de Luísa, enquanto Rafael se juntava aos homens em torno da churrasqueira. Ela é exigente, sabe? Tem bom gosto. Tenho consciência disso todos os dias, respondeu Rafael, aceitando um espeto que João lhe oferecia. Ainda estou tentando entender como tive tanta sorte. Olha, vou ser direto, disse Carlos, marido de Ana e advogado local, virando-se para encarar Rafael. Luísa é como uma irmã para nós. Ela passou por maus bocados com aquele idiota do Henrique. Se você está só se divertindo, ou se isto é algum tipo de experiência para você, um caso com a professorinha do interior... Carlos! Luísa exclamou, aproximando-se a tempo de ouvir o comentário. Não acredito que você está fazendo isso. Está tudo bem, assegurou Rafael, colocando uma mão tranquilizadora no braço de Luísa. Seus amigos estão certos em serem protetores. Ele se virou para Carlos. Entendo sua preocupação, mas posso garantir que meus sentimentos por Luísa são absolutamente sinceros. Não estou me divertindo ou experimentando nada. Na verdade, ele fez uma pausa, olhando para Luísa. Estou completamente apaixonado por ela. Um silêncio momentâneo seguiu-se à declaração, antes de João soltar uma risada e dar um tapa amigável nas costas de Rafael. Bom, isso é bom o suficiente para mim, declarou ele. Agora alguém precisa me ajudar com estes espetos. Ou vamos comer carvão hoje. A tensão dissipou-se, e logo Rafael estava integrado ao grupo, discutindo futebol com os homens, ajudando Ana a preparar a mesa e ouvindo atentamente as histórias hilárias de Denise sobre os desafios de ensinar adolescentes. Mais tarde, quando todos estavam satisfeitos com a comida e relaxados com a cerveja, Rafael viu-se envolvido em uma acalorada discussão sobre política educacional com os professores presentes. Para surpresa de Luísa, ele estava bem informado sobre o tema e defendia apaixonadamente maiores investimentos em educação pública. Nossa empresa tem um programa de inclusão digital para escolas públicas, explicou ele, quando questionado sobre seu interesse no assunto. Instalamos laboratórios de informática e treinamos professores em comunidades carentes. É um dos projetos dos quais mais me orgulho. Isso é incrível, comentou Denise, genuinamente impressionada. A maioria dos empresários só se preocupa com educação quando podem usar como propaganda. Meus pais são professores, lembrou Rafael. Cresci entendendo o valor da educação e sabendo o quanto os professores são mal remunerados e pouco valorizados. À medida que a noite avançava, a diferença de status econômico entre Rafael e o resto do grupo tornou-se cada vez menos relevante. Ele participou do karaokê improvisado, revelando uma terrível voz de canto que humanizou-o instantaneamente aos olhos de todos. Ajudou a lavar a louça quando Ana insistiu que todos colaborassem e participou de um acalorado jogo de Uno que terminou com ele sendo derrotado espetacularmente por Denise. Quando finalmente partiram, já passava da meia-noite. Luísa havia reservado um quarto para Rafael em uma pousada próxima, mas Ana insistiu que ele poderia ficar no quarto de hóspedes, assim como todos os outros amigos que não moravam perto. Não queremos tratamento especial só porque você pode pagar um hotel 5 estrelas, declarou Ana com seu jeito franco. Aqui todo mundo dorme amontoado e toma café da manhã juntos no dia seguinte. Rafael aceitou com um sorriso genuíno, tocado pela inclusão. Pela manhã, acordou com o cheiro de café fresco e pão de queijo, encontrando a cozinha já cheia de pessoas, em vários estados de despertar, ainda de pijama e conversando animadamente. E aí, milionário, dormiu bem no nosso colchão plebeu? Brincou Carlos, oferecendo-lhe uma caneca de café. Melhor do que em qualquer hotel de luxo, respondeu Rafael com sinceridade, aceitando o café. Tem algo especial em acordar em uma casa cheia de amigos. Luísa, que observava a cena da porta, sentiu um calor no peito. Rafael parecia genuinamente feliz e à vontade entre seus amigos. Não havia condescendência em sua interação, nenhum sinal de que se sentia superior ou deslocado. Era apenas um homem compartilhando uma manhã de domingo com pessoas que haviam se tornado importantes para alguém que ele amava. Mais tarde, quando estavam sozinhos, caminhando pelo parque antes de Rafael retornar a São Paulo, Luísa expressou sua surpresa. Você se encaixou perfeitamente, comentou ela. Com meus amigos barulhentos e intrometidos, com nosso churrasco simples,
Contudo, por que o espanto? Perguntou ele, entrelaçando seus dedos aos dela. Já te disse, cresci em uma família de classe média no interior. Isso não é estranho para mim, é familiar, confortável. Mesmo assim, insistiu Luísa, muitas pessoas mudam quando alcançam sucesso, esquecem de onde vieram, começam a achar que são melhores. Algumas sim, concordou Rafael, mas tenho meus pais para me manter com os pés no chão. Minha mãe ainda me dá bronca quando faço algo errado, não importa quantos milhões eu tenha no banco. Luísa riu, imaginando a cena. Quero conhecer seus pais, disse ela de repente. Rafael parou de andar virando-se para encará-la. Sério? Sério. Acho que estou pronta para conhecer mais do seu mundo, Rafael. Todas as partes dele. Um sorriso largo se espalhou pelo rosto dele. Eles vão te adorar. Especialmente minha mãe, que sempre quis que eu me casasse com uma professora como ela. Casamento? Luísa ergueu uma sobrancelha, provocando-o. Está pulando algumas etapas, não acha? Rafael corou, percebendo o que havia dito. Bem, não quis pressionar ou assumir. Luísa riu, puxando-o para perto. Estou brincando. Bem, mais ou menos. Vamos conhecer seus pais primeiro, ver se eles aprovam, e depois podemos falar sobre essa proposta maluca que nos trouxe até aqui. Uma proposta que, tecnicamente, você ainda não aceitou, lembrou Rafael, abraçando-a pela cintura. Ainda não, concordou Luísa, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Mas estou cada vez mais inclinada a dizer sim. Enquanto o beijo se aprofundava, com o sol de final de tarde banhando-os em luz dourada, ambos compreenderam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que transcendia diferenças sociais, que não se baseava em aparências ou conveniências, mas em uma conexão genuína entre duas pessoas que se viam como realmente eram. O caminho não seria fácil. Ainda haveria ajustes, mal-entendidos, momentos de insegurança de ambos os lados. Mas naquele momento, no parque onde tudo quase havia terminado um mês antes, Rafael e Luísa selaram um compromisso silencioso de enfrentar juntos qualquer desafio que surgisse. Porque algumas histórias, mesmo as que começam com mentiras e desconfianças, podem evoluir para algo verdadeiro, profundo e duradouro, e a deles estava apenas começando. Camellonarlo. Vamos. Osimhen, ¿te salió? Quejándose con 98 totis en el bolsillo. Sí. Mi estimado Verdu, a ver, voy a tratar de concentrarme mientras le gano este triple hijo puta de Evan de Rook. Porque es un tema que desgraciadamente somos ya un poco expertos de que la gente nos cuenta su situación, ¿no? Es que desgraciadamente las mujeres desperdician buenos hombres. ¿Qué le puedo yo decir, amigo? Aquí es cuando le pregunto si usted se considera un buen novio, hermano, hijo, amigo, un buen trabajador. Si la respuesta es sí, la persona que pierde no eres tú, perdió ella. Así tal cual, amigo. Oye, camello. Dios mío, Güey, tienes mucha razón con lo del torneo este, güey. Jamás en mi vida me había tocado un cabrón que de puro girar lleva 10 minutos por posesión, güey. Pero es increíble. Ahorita van a ver, debo traer 20% de posesión. En el último intento, segunda win, le gané a uno de play. Oye, pero lo del torneo este está cerdo, que con la pinche gente. No mentían, Les prometo que yo pensé que lo estaban exagerando. No mames, no, güey. ¿Ya 2 swaps? ¿Mañana los otros? Venga, va. Venga, va.
La verdad no mejora a mi de 100. Claramente no había Evo. Era para que vieras eso. Cállate. Ya no tenía mucho que hacer con las Evos y me encontré un Foy chetado. Cállate, güey. Perdí la final del torneo 2. ¿Lo volverías a jugar o ya el tercero? No, yo sí volvería a jugarlo, güey. Trataría de ganar todos. Lo difícil realmente es acá, güey. En el último. En el último, güey. Ve, güey, 58% de posesión trae. 57 pases intentados con 100% de precisión en los pases, güey. No mames, hermanos. ¿Qué pedo? No mames, güey. No, güey, tiene casi el doble de mis pases, güey. No mames, güey. Cristiano Putos de PC, viejo, en serio, güey. Es que, güey, me vas a decir que de 57 pases no falló ni uno, güey. No sé si decirte Emberumo o Amat Diallo, hermano. Que no falla el pase, güey. No sé si será hacks, pero no es normal que no haya fallado ni un pase en 57 intentos. O sea, no eres Guardiola, brother. O sea, ubícate un poco, la verdad. ¿Sea serio? Vamos a decir Bukayo Saka, amigo. Literalmente, güey. O sea, debe tener tiquitaca hasta en los huevos, cabrón. No mames, no para de tocármelos, güey. Los de Play 5 son los glitcheros. Simplemente son tryhards en PC. No le, güey, es que no falla, Güey, están carísimos, Llega un punto, llegó un punto en que yo vi los cifras 20. El rival es Guardiola, hermano. Estamos viendo a Guardiola y al Cholo Simeone, güey, en una misma persona de mierda, güey. ¿Por qué son glitcheros? O sea, no todos, pero al parecer es la única El sobre son puros jugadores, nada de héroes e iconos. ¿Puede checar qué me puede salir? ¿Dices a mí? A bote pronto, no sé, hermano, qué te puede salir. A ver, te lo revisamos. Me acaba de notar un cabrón que le puso la carta verde de química de Natale, güey. Y encima me hizo greedy perdiendo en 4-1. Mamita querida, güey. Falló un pase, cabrón, vamos. Nada más le tomó 74 minutos. Increíble. Mira mi super porro en Discord. No. Me hiciste perder 80 casi nada más por la cara, amigo. Me obligaste a abrir un pick. Fuiste tú. Fuiste tú. Falló un pase, vamos. Ya lo hace para disimular del hack del pase perfecto, bro. Neta, lo hace para disimular.
A su madre, güey. Ahorita, mándenlo en Discord, güey. Ahorita lo pues. Pensé que iba a jugar Food Champions hoy, pero como está la cosa. No, o sea, no va a abarcar ni TOTS ni Metamorphos. Sería algo muy estúpido por parte de eSports que no meta contenido del mundial licenciado. O sea, que deberá tener este pendejo. ¿Cómo va a entrar una mosca a esta hora, güey? Si no hay moscas a las 2 de la mañana, güey. Ah, me salió Marta tanto para una media. Jefe, amigo. Güey, neta, imposible las stats que estás viendo, güey. 97% en precisión de pases. No es cierto eso, güey. Falló 3 pases, güey. De 108, güey. Mentiras. Creo que 2026 marcará el año donde la comunidad FIFA empeoró, pero en cantidad. Güey, ¿por qué hay güey, me preocupa que haya entrado una mosca en tu cuarto hasta ahora, güey. No hay. No hay, güey. ¿Qué hablas? Ya acabamos, ¿no? Una vuelta, falta la otra. Vamos a squad. Yo dije que abrí 2 picks, uno el Divo y la otra Jones. Bueno, ¿qué crees? No me salió nada, hermano. ¿Ya la mandé? Voy, dejen reclamo esta vaina, amigo. Uy, qué cansado, güey. Pinche gente, cabrón. Mami, ¿no? Pues ya lo gané una vez, el de ganó una de